Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência a esse vídeo de número 220, Nosso Lar, livro de Chico Xavier, convocados à luta. Pois assim continua André Luiz dizendo: logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na Terra, as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Esse clarim, como se fosse uma campainha, como se fosse sinos ali no auge do badalar, convocando todas as instituições circunvizinhas da terra, convocando os ceareiros, os samaritanos, convocando todos os seres do bem ao trabalho, porque tivera-se início a Segunda Guerra Mundial. E milhões de almas deixavam o corpo físico aqui na Terra, vítimas, no bom sentido, dos bombardeios, vítimas das balas, dos fuzis, das granadas, vítimas no bom sentido. Porque nós sabemos que não existe vítima. É necessário o escândalo, mas ai daqueles que vieram pelo escândalo. Então, explicou-me Narcisa bondosamente, temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora a distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Profundo silêncio. Se assim podemos nos expressar, profundo silêncio acompanhado de abatimento, de preocupação e de tristeza, porque é lamentável saber ainda que neste mundo o indivíduo ainda visando as coisas alheias necessite
derramar o sangue do outro para se apossar-se daquilo que não é dele. Quanto egoísmo, quanto orgulho, quanta chaga. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Nesse instante que André quer nos dizer que de onde eles se encontravam naquele instante em nosso lar, eles podiam ver a cena de guerra aqui na Terra. Esses pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos a librarem-se no firmamento, eram bombas lançadas dos aviões. Enfim, o horror da guerra, vista do espaço, vista das colônias. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Os rumores, meu Deus, tem início a guerra na Terra. Meu Deus, quantos milhões de pessoas sucumbirão? Quantos milhões de pessoas sucumbirão? Meu Deus, ampare a humanidade, socorre a humanidade, abrande o coração desses seres em meio a esse tormento, em meio a esse monstro que se chama guerra. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Então, André acompanha Tobias para observar o movimento popular ali na colônia Nosso Lar. Porque é natural. Observe para você ver. Quando
ocorre um homicídio, um crime, seja lá qual for, imediatamente, nas praças, nas ruas, os transeuntes, eles comentam aqui, comentam ali, como se fossem formigas carregando fardos de açúcar até o formigueiro. Isso é psicologia. É da natureza do ser em processo de evolução. Levar as informações e trazer informações. Está aí o processo de evolução. Chegados ao pavimento superior, de onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. É óbvio. André estava espantado. Mas notando o espanto, Tobias, nesse instante, explicou. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. Vejamos bem. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. Vamos analisar isso? Saindo na praça, Tobias, acompanhado de André, André deparou com uma multidão de pessoas em busca de informações. E, obviamente, Tobias, percebendo a perplexidade em André, procurou logo esclarecê-lo. Estes grupos, André, dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. Quais notícias? Que seres eram esses? Milhares de seres desencarnados, é óbvios, indo na direção do Ministério da Comunicação à procura de notícias de entes queridos que se encontravam aqui na Terra. Senhor ministro, eu gostaria de saber se a cidade tal onde moram meus familiares lá no corpo físico foi atingida pela guerra. Eu gostaria se fulano, cicrano, bertano foi atingido. Pelo amor de Deus, dê-nos notícia. Gostaríamos de informação, ministro. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes, disse Tobias a André. Observe os transeuntes. Ao nosso lado,
Vinha 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Olha o que André pôde captar naquele momento. Dizia uma: imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados no meu setor. A vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforço incessante. Estou avaliando o que virá sobre nós. Então, todo mundo, todos os transeuntes comentavam algo, discutiam algo. Uns se elogiavam, outros blasfemavam, outros reclamavam. Tobias segurou meu braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? Será crível que a calamidade nos atinja a todos? Será que essa guerra lá na terra pode nos atingir aqui também? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção, porque o trabalho é uma bênção. De qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. Por isso, em meio às dificuldades, não adianta nada, não resolve, não soluciona nada as precipitações. Não adianta nada reclamar, blasfemar. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Então, a única novidade em meio a todas as dificuldades é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção a nosso favor. Paciência, abnegação, solidariedade, fraternidade, amor. Não adianta nada, pois para este nosso irmão, a guerra era um fator natural no processo evolutivo. A precipitação é, sim, para ele, algo de negativo. Quanto ao mais, tudo é natural. A meu ver, a doença é mestra da saúde. Olha só, que sujeito equilibrado. A meu ver, a doença é mestra da saúde. A doença física é mestra da saúde. A doença é uma bênção.
A dor e o sofrimento é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos, pois assim se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. O desastre da ponderação. O desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Você conseguiu entender? Naquele exato momento, a China encontrava-se sob a metralha. Há muito tempo, antes da Segunda Guerra Mundial. E não mostrou você, não mostrou ninguém ainda qualquer demonstração de assombro. Então, por que assombro, espanto, mediante a Segunda Guerra Mundial? Ora, desde que o mundo é mundo, sempre houve desgraça, usando esse termo com todo respeito, sobre a face da terra. Mas é da natureza primitiva do ser que nela se encontra em processo de evolução alarmar mais aqui do que ali. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Olha a sabedoria desse nosso irmão. Esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Aí, nesse exato momento, deixa o individual para se preocupar com o coletivo. Nossos programas. Atendendo um novo gesto de Tobias que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava, o tititi. Igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação, a questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Everardo. Não é nem Everaldo, é Everardo. Não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península, Portugal. A península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio. Por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, que aconteceria? Ora, por que Everardo não pode vir? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Ah, veja bem a preocupação dela. Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante,
e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Então, você observa bem que não há nada de diferente nas colônias com o plano físico. No plano físico, nas colônias. O murmúrio, né? O tititi, as preocupações são praticamente as mesmas. Vê lá, Everardo se retorna agora, naturalmente há de me procurar na condição de esposa. E eu não quero. Chega. Ele me torturou demais. Ele foi muito cruel comigo. Eu não aceito novas crueldades. Pois nesse momento, todo mundo esquece dos termos mitológicos do padre. Pois viverão juntos até que a morte os separe. Se nós pararmos para analisar, não deixa esses termos de ser mitológicos. Por quê? Porque a morte não existindo, a dívida não quitada, é natural que aqueles que não saldam as dívidas um para com o outro e uns para com os outros na atual existência, continuam casados sim no plano espiritual, por causa da imortalidade da alma e por não ter quitado as dívidas um para com o outro. Continuam casados sim. Então você, minha amiga, meu amigo, ele hoje está difícil, ela não está fácil. Procure o mais breve possível. Quita os débitos um para com o outro, enquanto estás no corpo físico. Sabe por quê? Porque graças à imortalidade da alma, vocês continuarão juntos na pátria espiritual. Da seguinte forma: se não quitarem nesta existência, continuarão torturando um ao outro na pátria espiritual, nas colônias, nas regiões umbralinas. Ele continuará sendo essa pedra no teu sapato e você um espinho no sapato dele. Agora, se vocês quitam as dívidas, né, na atual existência, continuarão sim na pátria espiritual, mas na condição de irmãos e não na condição de esposo e esposa. Porque esposo e esposa é uma condição aqui para a terra, para os endividados. Mas quitando-se as dívidas aqui, de lá o reconhecimento é de irmão. Então você, quando deparar com ele e ele com você, olá, meu irmão. Meu irmão nada, você é minha esposa. Aqui não. Já quitamos a nossa dívida, agora cada um segue o teu rumo. Eu não quitei a minha dívida que tinha para com você, Sebastião? Sim. Então você quer o que mais de mim? Eu não quitei a minha dívida para com você, Sebastiana? Sim. Então você quer o que mais de mim, Sebastiana? Procure teu rumo. Isso é no bom sentido. Apimentando dessa forma para ficar um pouco menos tenso.
Mas é a realidade. O muito depois, um pode auxiliar o outro na pátria espiritual. É óbvio que a partir do momento que se quita a dívida, não há mais elo que os prendem um ao outro. Para que retornem, para que tenham que retornar ao corpo físico como esposa e esposo. Porque existe casamentos missionários. Como existe também casamentos punição, casamento provação, casamento penitenciária, casamento cadeia, casamento faculdade, casamento escola. Existem vários tipos de casamento, até resgatar, até quitar. Então, quita-se, desata-se os nó. Aí, se mesmo assim, aqueles dois espíritos, se eles quiserem reprogramar e retornar como marido, como esposa e esposa, eles podem. Porque eles não possuem mais elos. Então eles vão vir, vão retornar ao corpo físico na condição de missionários. Caso contrário, eles podem escolher voltar na condição de irmãos em um mesmo lar. Você ainda não parou para observar que existe irmãos que se dão tão bem um com o outro? Existem irmãos que são tão apaixonados no outro que quando um adoece, o outro adoece também. Mas existem irmãos que parecem dois polos, um positivo e negativo. Quando encosta, dá choque. E aí eles têm que se afastar. Onde está o probleminha aí? Nas existências anteriores, quando tiveram a oportunidade de solucionar alguns problemas, complicaram mais ainda a situação em vez de resolvê-la. Então vamos resolver nessa. Você não quer na próxima, ou melhor, você não quer no plano espiritual reencontrar o teu esposo e continuar esposa dele? A tua esposa e continuar esposa? Não? Não? Então aproveita o momento e diga-se, vem cá, meu bem. Faça o que quiser comigo, tá? Mas como assim? Porque eu aprendi que eu devo ser misericordiosa com você, benevolente, indulgente. Eu devo te amar com paciência, com amor, vice-versa. Judia de mim mesmo, torture-me, mate-me. Que isso, mulher? Você está ficando doida? Não, é pro meu bem. Porque eu quero quitar, meu amor, minha dívida com você. Mas por que tudo isso agora? Porque nós estamos prestes a retornar à pátria espiritual e eu não quero continuar de lá casada com você. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.